Oi, gente do 8º ano, tudo bom? Bora lá para a nossa aula de artes hoje. Eu sou a professora Vilma, sua professora de artes da Escola Municipal para Aulas Digitais. E hoje a gente vai fazer uma aula bem legal sobre música. É a nossa primeira aula de música esse ano. Então, essa aula vai ser uma aula assim bem introdutória. A gente não vai se aprofundar muito. A gente vai fazer uma viagem rápida e a gente vai introduzir as próximas aulas, tá certo? Então, hoje a gente vai dar só uma pinceladinha nos assuntos que a gente tem, tá bom? Bora começar a nossa aula? Para a gente começar a apresentar aqui a professora Carla, que estava com vocês e pensou que ia sextar. Olha, não, sextou agora com aula de arte. Vamos sextar ainda, calma. Tem tempo ainda. Tem tempo. E Bruno, nosso intérprete, né, tornando a nossa aula mais inclusiva. Bora lá. A gente hoje vai falar de música. É sempre bom falar de música, né? Música é vida. Não é? Faz parte da nossa vida, né? O que seria da nossa vida sem música? Segundo Nietzsche, que é um grande pensador alemão, ele diz que a vida sem música é insuportável e que o ser humano não existiria se não tivesse música. Vê que interessante isso, né? E é verdade. Pois é, bora lá. Vamos começar a nossa aula com música, né? Nada melhor. Os fatos são evidentes, o mundo denuncia. A terra anda mais quente, as pessoas mais frias hoje em dia. A tecnologia facilita a comunicação, mas a comunicação é tão vazia. A gente cria meios pra encurtar a distância, mas são esses os mesmos meios que nos distanciam. Creio que o amor é o único meio, mas eles jamais porque esqueceram que isso não se via por e-mail. Século XXI, o começo do fim, é muito touchscreen pra pouco touchscreen. Difícil entender, o homem já foi até a lua, mas a compaixão do mesmo não atravessa nem a rua. Eu me pergunto de que vale a conquista do espaço se o nosso espaço na Terra é cada vez mais escasso. A ciência avança, trazendo a esperança mais. Sem amor, como é que faz? Open your heart, open your eyes, share it with everybody. What a wonderful world, it's time to love. Open your heart, open your eyes. Share it with everybody. What a wonderful world. Eita, quem ia gostar dessa música é o professor de inglês, né? Open your eyes, everybody. Vamos abrir os olhos, né? Que música linda, né? Falando da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas dificuldades, né? Desse mundo moderno, tão cheio de coisas boas, mas também tão perverso às vezes. Então, a música tem também essa função, a gente vai falar sobre isso. E aí, eu trouxe uma música para vocês. A gente não vai ouvir essa. Infelizmente, a gente não pode ouvir. Mas quem quiser ouvir, eu coloquei ali um QR Code. Você aponta seu celular e pode acessar essa música na internet, tá certo? Essa música é de um grande compositor brasileiro chamado Arnaldo Antunes. E ela fala de música. E aí, isso se chama metalinguagem, não é, Carla? Exato, muito Quando bem. uma música fala de música, isso é metalinguagem. Então, ele cita aí 32 razões ou situações em que você pode ouvir música. Mas, olha, eu acho que teria mais, viu? Nossa, muito mais. Se ele quisesse escrever mais. Então, ele fala aí música para ouvir no trabalho, música para jogar baralho, música para arrastar corrente, para subir serpente, para girar bambolê, para querer morrer. Meu Deus, será que tem música para isso? E por aí vai, gente. Quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais dessa música, vale a pena ouvir. E é só usar o QR Code, ok? Vamos seguindo com a nossa aula. E aí, a gente está vendo a imagem, dando uma olhadinha. Tem um sonzinho, né? Uma sintonia truncada aí, né? Vocês estão vendo várias situações aí de pessoas ouvindo música, né? Cantando, dançando, né? Ouvindo música no rádio. Porque é isso, gente. Música é isso, música é vida e faz parte da nossa vida. E aí, o que é música? Bom, esse é um conceito bem superficial, né? Como eu falei para vocês, essa é uma aula introdutória. Então, música é a combinação harmoniosa e expressiva de sons. Olha que sonzinho lindo que a gente está ouvindo aí de fundo, né?
é a ação de se expressar através de sons, pautando-se em normas que variam de acordo com a cultura, com a sociedade e com o gosto. Isso é muito importante que a gente fale, tá? Por quê? Porque a gente pode dizer, a grosso modo, que é essa combinação expressiva e harmoniosa, mas essa harmonia, essa expressão, ela vai variar, ela não é única no mundo. Cada povo tem sua forma de fazer música, cada pessoa tem seu gosto pessoal, né? A música é uma coisa imensa, então, assim, a gente tem que ir aprendendo a ouvir, a cultivar e também a respeitar, né? Que isso é uma coisa um pouco difícil, né? A música, como ela faz parte do nosso dia a dia, ela também, às vezes, é um elemento de conflito. Exatamente, não é, Carla? Exatamente. Pois é, vamos continuar um pouquinho, vamos ouvir. A gente ouviu aí um trechinho de Carmen. É uma ópera de Bizet, é considerada a ópera mais popular, né, de todas, porque ela realmente tem áreas incríveis. E eu quis trazer para vocês hoje uma diversidade de música, para a gente ir conhecendo outras coisas. Então, eu comecei com o rap, que é uma música que vocês curtem, né, que conhecem, e também trouxe outras músicas para a gente ampliar o nosso ouvido, nossa capacidade de ouvir, nosso repertório. Tá? Isso é muito importante. Vamos seguindo um pouquinho. Do que é feita a música? Bom, primeiro, a gente tem que pensar que música é som, tá? E o som, ele tem 4 propriedades. Eu só vou falar isso hoje, porque a gente vai ter mais outras aulas sobre esse assunto. Então, as propriedades do som, veja, todos os sons, mesmo os que não são música, têm essas propriedades, que é a intensidade, a duração, o timbre e a altura, tá? Todo som tem isso. Então, como música é som, ele também tem essas propriedades. Mas o som tem outras propriedades que... aliás, desculpe, volta a fita, rebobina. A música tem outras propriedades, além daquelas do som, que só tem a música, tá? Os barulhos, os ruídos não tem, ok? Que é a melodia, o ritmo e a harmonia. Esses 3 elementos são elementos da música. Então, a música tem as propriedades sonoras e também elementos que são específicos do som musical. A gente também vai estudar isso mais para frente. Mas eu não podia deixar de falar sobre isso hoje, que a gente está introduzindo a música. Vamos seguindo um pouquinho mais. E aí, a música, né, tem muita história, né? E como hoje a gente está introduzindo, a gente também não vai entrar por esse assunto, a gente só vai dar uma pincelada, tá bom? Então, como é que foi a história? Como é que a música surgiu para a gente? Né? Então, aí, a música, ela está presente em nossa vida desde sempre, desde a pré-história, desde quando a gente lá, o homem, né, o homem de Neandertal, o Homo faber, todas as evoluções, né, da nossa história enquanto seres humanos, a música estava presente, há vestígios, né, de instrumentos musicais de épocas muito remotas, até lá do Neolítico, instrumentos feitos de osso, instrumentos feitos utilizando também plantas, barro. Então, há vestígios dessa presença, né, da música, desde a pré-história. Então, de lá para cá, isso foi se desenvolvendo,
né, foi se ampliando, foram se criando instrumentos a partir do desenvolvimento tecnológico, tá? Lembrando que tecnologia não é só celular e TV, né, e aparelhos eletrônicos, tecnologia toda, todo o conhecimento que o homem, né, constrói e que vai melhorar a sua vida, que vai otimizar as suas formas, né, de viver, isso é tecnologia. Então, a tecnologia começa lá com a invenção da roda, e a gente já tem visto sempre, né, que a arte e a tecnologia elas estão intimamente ligadas, né? Então, quando o homem descobre que uma planta oca produz um som, isso é tecnologia. Ele está produzindo tecnologia, ele está utilizando a natureza a seu favor. Então, a tecnologia ajudou, né, na construção e na descoberta e na invenção de novas sonoridades e produção de instrumentos musicais desde a pré-história, né? E aí, ao longo do processo civilizatório, todas as civilizações, as ocidentais, né, pré-colombianas, que a gente sabe que existiam pessoas aqui antes de Cabral, antes de Colombo, e o pessoal que vivia lá na China, no Japão, lá no Oriente, lá na Oceania, todas essas pessoas produziam música. E o que a gente descobriu, os estudiosos, os arqueólogos, é que essas músicas, em todas as situações, em todas as culturas, em todas as civilizações, elas tinham sempre a mesma finalidade. Elas eram usadas para as festas, para as lutas, para os cultos, né, para a religião, para a educação dos jovens. Então, essa música estava presente na vida das pessoas sempre. Haviam também festivais, né, de música. Então, essa coisa da gente de festejar, né, de vivenciar, relacionar com o espiritual, com o divino, isso é muito antigo, né? E tudo isso chegou até os nossos dias. E aí eu queria chamar a atenção, antes disso, vamos ouvir uma música antiga. Não é pré-histórica, mas é antiga. É muito importante a gente ouvir música, né? Se a gente está falando de música. Então, essa é uma música medieval, né? Uma música bem antiga. É bem depois daquele período que eu estava falando para vocês, lá da pré-história, né? Da pré-história até essa música aí, muita coisa aconteceu. Mas a reação, né, Vilma? Não é? A gente já estava aqui, o nosso corpo sim, já ia... já dançando. Então, né? independente da música, a reação é essa. A gente vai se envolvendo com ela. Muito legal. Muito gostoso ouvir música. E é muito bom a gente conhecer, né, o que foi feito antes da nossa época, porque ajuda a gente a entender, né? Então, essa é uma música medieval, mas a gente vai voltar um pouquinho ainda. Eu dei um pulinho aí da antiguidade, não, da pré-história para a Idade Média, e agora a gente vai voltar um pouquinho para a antiguidade, para a gente entender um pouquinho mais. Então, o mito das musas. A palavra música é uma palavra que vem do grego e vem justamente daí, das musas, tá? Então, os gregos, a forma de explicação, né, para a música, para a arte, pelos gregos, que era um povo muito, como é que eu diria, um povo muito evoluído, né? Um povo que pensava muito, que já produzia muito conhecimento. Então, os gregos, eles criaram toda uma mitologia que explica praticamente tudo. Tudo no mundo eles explicam através da mitologia. Eles explicavam, né? Então, eles explicaram a arte a partir do mito das musas, né? Que as musas são filhas, né, de Zeus com a memória. Vê que interessante.
Mnemosine, que é a deusa da memória. E eles tiveram 9 filhas, né, que são todas as musas, que são inspiradoras das artes e das ciências. Né? Tá aí, vocês estão vendo aí as 9 deusas, Calíope, Thalia, Eutália, Polimínia, Melpomene, Euterpe, Clio, Terpsícore, Urânia e Erato. A gente hoje não vai entrar também muito nisso, eu só vou chamar atenção para as 3 musas que estão mais ligadas à música. Nem todas essas estão ligadas à música, algumas são do teatro, das ciências, ok? Então, Terpsícore é a musa da poesia lírica e da dança, é a principal musa inspiradora da música. Tem Polimínia, que é a musa, né, dos cantos sagrados, né? Toda música voltada para a liturgia, para a religião, para o culto ao divino, era inspirada por Polimínia. E tem Erato, que é a musa da música romântica e também da música chamada erótica, porque Eros, o nome dela já vem daí, de Eros. Erato vem de Eros, que era o deus do amor, ok? Na mitologia grega. Então, Erato era a musa que inspirava os poetas que falavam de amor, ok? Então, essas 3 musas. A música vem daí. Então, vamos seguindo. E hoje? O que acontece hoje no mundo da música, né? Hoje é uma profusão. Essa imagem eu achei bem interessante, né? Da gente ver como a gente está envolvido pela tecnologia. Agora, uma outra tecnologia que a gente chama de high-tech, né? Que é essa alta tecnologia que também serve para a música, não só para a produção de instrumentos, sintetizadores, reprodutores de música, som, mas também para as redes sociais, né, onde a gente vai trocar, vivenciar, né, criar. É muito legal essa capacidade que a gente tem hoje de ampliar esse universo da música. Ok? E aí, pensando nisso, você já pensou qual é a trilha sonora da sua vida? A gente falou que a música está presente na nossa vida. E aí, se a música está presente na nossa vida, deve existir uma música especial em cada momento da sua vida. Você tem, Carla? Já fez a sua trilha sonora? Eu tenho, eu estava aqui lembrando. Dia do meu casamento, nossa, aquelas músicas, né? Formou a trilha daquele momento. E onde eu estiver, que eu escute aquela música, a gente tem essa memória afetiva. Então, a música tem esse poder, não é, Vilma? Pois é. E eu quero fazer essa pergunta aí para vocês. Vão pensando aí. Qual é a trilha sonora da sua vida? Aquelas músicas que marcaram os momentos mais importantes. Né? Pensa que se sua vida fosse um filme. Qual seria a trilha sonora dele? E aí eu botei essa fita rebobinando para a gente voltar um pouquinho, para discutir um pouquinho mais aquela questão da presença da música, né? Para que serve a música? Serve para muita coisa, não é, Vilma? Para que serve essa coisa? Hoje tem até a musicoterapia, né? Tão falada. Para que serve? Para acalmar, para questão de saúde. É muito importante. Então, a música, eu voltei àquela frasinha que eu tinha colocado lá do antigo, ó, cotidiano, festas, lutas, religião e educação, e ampliei essa lista aqui, né? Tem música de trabalho. Vocês sabiam que existem música para trabalhar? Não é aquela que a gente bota no fone de ouvido, não, gente. É música que dá ritmo ao trabalho. Então, existia no passado, quando aquelas pessoas que trabalhavam nas lavouras, elas cantavam enquanto trabalhavam, que o ritmo da música era o ritmo do trabalho. As lavadeiras também. Então, existe música para trabalhar. Lazer, entretenimento, isso vocês conhecem bem. Expressão pessoal e coletiva, que é quando as pessoas cantam, os artistas, né? Aí está se referindo mais aos artistas, a música enquanto trabalho, né? Alguém que trabalha com isso, que produz música.
né? As terapias, como falou aqui a professora Carla. Para a aprendizagem, é muito mais fácil aprender com música. Muito. Não é? Muito. Tem professor de cursinho que pega, faz paródia, Paródias, né? Para muitas. poder os alunos lembrarem as fórmulas. Até hoje a gente, né, os meus estudantes, meus alunos aprendem preposição com música, que é muito mais fácil, né, Exatamente. Serve para a louvação, que aí, né, as igrejas, todas as religiões utilizam a música, né? Para curtição, claro, né? Sexta-feira, hoje a gente vai estudar uma Sexta-feira já é música. dia de... a zoeira não tem fim. Bora lá. Para protestar, né? Como vocês viram aquela primeira música lá falando, né? Protestando, abre os olhos, everybody. Open your eyes, everybody. Vamos abrir os olhos, né? Apreciação, o deleite, né? Tem aquela música que a gente só quer, sabe, relaxar e curtir e sentir. Então, isso tudo é muito importante. E aí eu dei uma ênfase maior a essa questão da música como terapia. Exato. Né? E engraçado, Vilma, só uma curiosidade. Eu levei minha gatinha para o veterinário e ela recomendou algumas músicas para acalmar também os animais. Eu achei tão interessante. Veja aí o poder da música. Isso, já tem pesquisas, inclusive, que dizem que você bota música clássica ou música erudita para as plantas. Isso, veja elas que se interessante. desenvolvem melhor. Então, a música funciona como instrumento para promover saúde mental, pois atua diretamente no sistema nervoso, né? A energia advinda dela e a força vibratória do som podem provocar respostas psicológicas satisfatórias para estabelecer um ambiente propício, facilitando a cura. Agora então, eu entendi, música... porque ela era agitada, veja, aí já facilita. Música é terapia também, música é saúde, né? Bem-estar, não é só, além de ser beleza, né? Bora seguindo que a gente tem muita coisa. E aí agora, a gente já está quase no fim da aula, a gente vai fazer aqui só um resumão, assim, para a gente entender, né? O que é a música. Gente, a gente pode classificar a música de diversas maneiras. Existem 1000 formas de você classificar. Eu fiz aqui uma classificação bem simples, a mais simples de todas. Eu dividi a música em 2 grupos que são intercambiáveis, tá? Então, a música ela pode ser sacra ou litúrgica, a música religiosa, e ela pode ser secular ou profana, tá? Esses 2 nomes são usados normalmente. Para a música que não é religiosa, ela é secular. Mas ela também pode ser erudita ou popular. Eu posso dividir nesses 2 grupos. Dividir a música toda em 2 grupos. A erudita e a popular. A erudita é aquela música feita pelos músicos, que tem um conhecimento de música, que entende a partitura, as harmonias, todas aquela coisa, aquele conhecimento técnico. Enquanto que o artista popular, ele não precisa ter esse domínio, ele só precisa ter sensibilidade, né? E cria e compõe, né? Com mais liberdade, sem essa exigência toda, sem essa preocupação com a crítica, com as normas, com as regras da gramática musical. Então, existem esses 2 grupos. Então, a música pode ser secular ou religiosa, e ela pode ser erudita ou popular, mas esses 2 grupos se cruzam. Tá? Então, a música religiosa também pode ser erudita e popular. Exato. E a música secular também pode ser erudita e pode ser popular. Além desses 2 grandes grupos que eu criei aqui para a gente entender, aí existem dentro disso tudo a variação de estilos, né? A variação de formas. Né? Como é que eu faço essa música? Qual estilo eu vou usar? Que formas de produzir música eu vou usar? Quais são os gêneros, né, musicais que eu vou gostar mais de ouvir ou que eu, como artista, vou me identificar? E os movimentos musicais. Então, isso seria a grosso modo. Eu trouxe aqui uma tabelinha de exemplos, né? Então, dentro da música sacra erudita, tem o canto gregoriano, né? Que é aquela música que toca lá na igreja católica, é uma música que é produzida, né? Com todo um conhecimento milenar. Então, por isso ela é erudita. E tem a música sacra popular, que é, por exemplo, os cantores gospel, que vocês gostam de ouvir. Músicas também relacionadas com outras religiões, né, de matriz africana, músicas hindu, aquelas músicas New Age, né, são músicas que são populares e são religiosas.
E tem a música secular, né? Como a gente já sabe, todo o panteão de música, da música erudita, música que a gente gosta de dançar, né? E as músicas que são tocadas pela indústria fonográfica, todas elas, né? Que a gente gosta de ouvir, que a gente baixa na internet. Então, todas essas músicas, elas estão inseridas dentro desse grupo aí de música. Vamos ouvir mais um pouquinho? Podia o tempo voltar nesse momento. Queria tanto te abraçar nesse momento. Faria diferente agora nesse momento. Que os momentos voltassem só nesse momento. Veio frio e me lembrou do seu sorriso. Podia o tempo voltar nesse momento. Queria tanto te abraçar nesse momento. Faria diferente agora nesse momento. Que os momentos voltassem só nesse momento. Veio frio e me lembrou. A gente está no fim da aula e eu queria que eu coloquei essa musiquinha aí bem gostosinha, né? Queria te abraçar nesse momento. Isso é verdade, tá, gente? A gente está longe, né? A gente tem a tecnologia aqui entre a gente, mas eu gostaria muito que vocês se sentissem abraçados, porque a gente está sempre pensando em vocês quando a gente está produzindo as nossas aulas. Veja, como eu falei, tudo que foi feito nesta aula foi uma introdução. A gente vai, em outras aulas de música, a gente vai ter muitas aulas de música, e a gente vai destrinchar tudo isso que foi colocado aí de forma bem detalhada em outras aulas, tá certo? E para a gente concluir, eu queria voltar. Hoje foi uma aula que a gente ficou rebobinando. Não foi por acaso não, tá, gente? Foi de propósito, porque tudo que a gente faz tem um propósito. A gente não faz coisa por acaso, não. Né? A gente prepara essa aula com muita antecedência, né? Repassa para que fique tudo maravilhoso, porque a gente quer aquilo, que você se sinta abraçado, né, na nossa aula. Então, veja, eu queria propor a vocês uma atividade para vocês discutirem na sala de aula, com o professor, com a professora de vocês e com os colegas. Que vocês produzissem a trilha sonora da vida de vocês, de preferência até num vídeo. Hoje em dia todo mundo sabe fazer um videozinho no celular, né? Captar essas músicas, montar um videozinho com imagens, né? E compartilhar. E se quiser compartilhar com a gente, também pode. Eu acredito, deixar comentários sobre isso também, né, lá no nosso canal do YouTube, né? Porque eu acho que é um tema tão interessante, tão rico, né? A música fazendo parte da nossa vida, né? A música e a arte, não só a música, mas todas as formas de arte, né, que estão presentes na nossa vida e que às vezes a gente não dá muito valor, né? Porque a gente, infelizmente, vive um mundo muito voltado para a utilidade das coisas. E a utilidade da arte, ela é subjetiva, né? É algo que a gente precisa e nem sabe, né? E às vezes a gente não valoriza muito, porque acha que não é tão útil assim, né? Então a arte é muito importante, a música é muito importante e a gente precisa sentir. Vamos nos despedir, Carla? Vamos com essa... Que aula linda. Vamos de música, né? Daqui a pouco já vamos sextar música. Ó, um beijo, muito obrigada. E até a próxima, viu, Vilma? Me chama. Ah, sim. Obrigada, minha gente. Obrigada, Bruno, os meninos, Billy, Bia. E até a próxima.